Olá pessoal, tudo bem? Então, estou colaborando no trabalho do grupo 5, que é composto pela Juliana, pela Catiane e pela Ilka, e por mim. E nós realizamos o trabalho que foi denominado Efeitos da correção da obesidade sobre os parâmetros cardiorrespiratórios em cães. Foi uma tese de doutorado de uma colega de Brasília, chamada Glaucia Bueno Pereira Neto. O trabalho tem 4 capítulos, a primeira parte coube a mim, é um trabalho de 135 páginas, nós tentamos resumir ao máximo e sermos bastante objetivos para vocês entenderem a proposta dele. Então, a obesidade, né, ela tem sido aumentada a incidência dentro da nossa realidade clínica, devido a fatores como o sedentarismo e a questão da alimentação hipercalórica, principalmente, onde as pessoas não respeitam as quantidades que são estipuladas nos pacotes e acabam fornecendo um exagero em termos calóricos. E gerado os problemas que nós temos enfrentando em clínica, que é a hiperglicemia, intolerância à glicose, problemas ortopédicos, intolerância ao exercício e ao calor, pelo sobrepeso, pelo peso excessivo, hipertensão e doença pulmonar e cardiovascular, que foi o foco desse trabalho, tentar identificar esses fatores. Então, alterações cardíacas e respiratórias, nesse trabalho ela coloca que são negligenciadas em pequenos animais. Nós não estamos trabalhando esse fator. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma avaliação cardiorrespiratória dos animais naturalmente obesos, não foi uma obesidade provocada, da rotina do Hospital Veterinário lá de Jaboticabal. Os exames que foram para essa avaliação, né, o que eles realizaram? Eles elegeram o ecodoppler, cardiografia, a eletrocardiografia, mensuração da pressão arterial, o teste de estresse com dobutamina, a hemogasometria e respiratório. Esses 4 exames a gente vai detalhar em cada etapa do trabalho. Então, a obesidade, só para relatar, é o aumento do peso corporal igual ou superior a 15% do peso ideal desse paciente. Também, outro conceito é depósito excessivo de gordura, e promove alterações diversas nas funções do organismo e diminuição da longevidade em função das complicações que essa obesidade vai gerando no paciente. Então, a obesidade em humanos ela é igual à obesidade de animais, prevalece a mesma. E a incidência de obesidade tem sido em torno de 24 a 44% hoje da população canina é considerada obesa, né? E, mais grave, nós não temos o reconhecimento do proprietário. O proprietário acha que é bonito estarmos com pacientes obesos. As causas, né? Então, o que nós comentamos? Aumento do consumo e diminuição do gasto, porque o próprio proprietário é sedentário, muitas vezes. Então, gerando a questão de doenças também que podem predispor, né, o fator da obesidade, o hipotireoidismo, o hiperadrenocorticismo, pituitarismo, acromegalia, disfunção hipotalâmica, glicocorticoides, o uso de glicocorticoides exógenos, os progestágenos e fenobarbital e primidor. Então, a idade, então depois geralmente a questão do animal a partir dos 5 anos, geralmente começa a ter um ganho de peso. Sexo, geralmente as fêmeas são mais predispostas. A gonadectomia tem uma grande influência nisso, ou até uma justificativa muitas vezes que o proprietário usa para dizer que está engordando porque foi castrado. E a questão genética, de algumas raças que a gente tem mais predisposição. Idade, então, como eu falei, de 5 a 8 anos, idosos, fêmeas e animais monetizados. As raças que a gente se depara hoje dentro da veterinária, os principais, isso da realidade brasileira, né, a princípio. E aqui a escala, então, as condições corporais que nós temos, né? E o que acontece aqui? Estilo de vida, idosos e pessoas sedentárias. As pessoas muitas vezes que têm os animais de estimação têm uma certa idade, já não conseguem mais passear com esse paciente. Nós temos o grande desafio de fazer o diagnóstico correto e tentar conseguir o peso ideal desse paciente. Então, diagnosticar a causa dessa obesidade e fazer atingir o objetivo de peso. A inspeção visual, a gente utiliza as escalas aqui, que é a condição corporal. E esse trabalho, tá, ele foi realizado com um estudo com o labrador retriever. Problemas
que nós já nem vamos estar debatendo isso, então, desde as osteoartrites até distocia e deficiências por pancreatite, por causa da gordura. Função cardiovascular, então isso do trabalho, o que eles avaliaram? Então, aumento da demanda metabólica, gera excessiva quantidade de tecido adiposo, consequentemente, aumenta o volume sanguíneo total e o débito cardíaco. Isso vai gerar uma diminuição da resistência vascular sistêmica, consequentemente, insuficiência ventricular. Tá? Aumento, aí vem outro problema que gera um aumento de pressão arterial, retenção de sódio, e aí vivemos a hipertensão. Então vai gerando uma consequência. E aí vem hiperinsulina, aumento de insulina, hiperinsulinismo, reabsorção de sódio, sensibilização da adrenal, que leva ao hiperaldosteronismo. Esse trabalho, então, como eu falei, dentre os testes que eles avaliaram para avaliar a função cardíaca e respiratória, eles elegeram o teste de estresse farmacológico com a dobutamina. Por quê? Porque poderia ser feito o teste com esteira. Mas o teste com esteira para animais tem uma certa limitação. Então, o teste com a dobutamina tinha mais aplicabilidade para fazer esse experimento. Ela aumenta a contratilidade cardíaca sem efeitos colaterais. Então, sem alterar ritmo, frequência cardíaca ou resistência periférica. Então, ela é indicada para detectar disfunção cardíaca em várias doenças cardiovasculares em pacientes assintomáticos. Se usa isso também em humanos. Então, a função pulmonar também foi avaliada nesses animais. E, só voltando, o que se avaliou na questão pulmonar? Foi identificado que o que compromete principalmente a questão da pressão sobre o diafragma e a deficiência de trocas gasosas, consequentemente, dificuldade de inspirar, aumento da frequência respiratória e diminuição da amplitude. Não ocorre uma troca perfeita. E aqui vem um fator que em humanos a gente tem estudos, né? Na veterinária a gente tem poucos trabalhos. Por exemplo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que acontece em humanos, que leva a uma deficiência respiratória grave, inclusive. O colapso, predispõe o colapso, a obesidade aumenta a pressão a nível da região traqueal, então, consequentemente, o colapso. Paralisia de laringe, que é o que a gente tem em algumas raças, como o bulldog inglês, muitas vezes, que tem que se fazer cirurgias para poder abrir o espaço do palato. E a síndrome da obstrução das vias aéreas dos cães braquicefálicos, que também é um problema dos bulldogs. Agradeço, essa era a minha parte. Obrigada, gente. Boa noite.